Você pode estar se questionando onde que entra a questão do sono para o bem-estar. Eu vou falar um pouco mais sobre por que é tão importante nós termos ritmos. Em geral, as pessoas perderam a noção do que é um ritmo. Nossa vida é muito desincronizada, nós queremos fazer atividades em horários que não são mais propícias. Nós queremos às vezes trabalhar à noite, nós às vezes queremos dormir de dia e muitas vezes queremos fazer exercício lá na madrugada. Quer dizer, a gente não está respeitando os ritmos biológicos. E o sono é um ritmo biológico fundamental. É o que a gente chama de um ritmo circadiano. A palavra circadiano representa um ritmo que acontece a cada 24 horas. Mas existem vários ritmos acontecendo no nosso organismo e na natureza que são importantes de serem observados. Os ritmos ultradianos, eles acontecem mais do que uma vez em 24 horas. E os ritmos infradianos, eles acontecem menos de uma vez em 24 horas. Se a gente for olhar tudo o que acontece no nosso organismo, dentro do nosso corpo, nós vamos perceber que a secreção de hormônios, a síntese de proteínas, de moléculas fundamentais para o nosso bem-estar, elas sofrem ritmos circadianos, ultradianos e infradianos. Por exemplo, se a gente for perceber a secreção de cortisol, que é um hormônio muito importante, que a gente secreta todo dia, umas 3, 4 vezes ao dia, em picos, em certos horários do dia, existe um ritmo. Esse ritmo é ultradiano, ou seja, ele acontece mais do que uma vez ao dia. Mas nós vamos ver alguns hormônios no corpo e algumas moléculas que são sintetizadas, que elas seguem um ritmo mais lento, porém rítmico também. Como, por exemplo, o hormônio folículo estimulante, o hormônio luteinizante, que tem picos às vezes maiores em certas fases do mês, na mulher, no homem, e produz então os hormônios importantes como testosterona, estradiol, progesterona. Então, por que toda essa discussão? Porque realmente o nosso corpo ele funciona em termos de ritmos. E nesse sentido, alguns olhares são importantes em relação ao respeito a esses ritmos. Eu vou trazer aqui uma visão, por exemplo, da medicina tradicional chinesa. A cronobiologia chinesa diz respeito ao quê? Certas tarefas são mais propícias de serem feitas em certos horários do dia. Dentro da visão da medicina tradicional chinesa, temos 12 meridianos de energia principais no nosso corpo, também ligado a 12 órgãos e vísceras fundamentais para a nossa saúde. Se a gente pegar o horário das 7 da manhã até as 9 da manhã, é o horário em que o estômago e o baço pâncreas estão mais ativados e, portanto, seriam momentos mais propícios para a gente desenvolver atividades relacionadas a esses órgãos. Estômago, digestão. Então, devemos tomar café da manhã entre 7 e 9 da manhã. Das 9 às 11, horário do baço pâncreas ligado à memória, concentração e atividade mental. Portanto, um horário propício para a inteligência, a reflexão, a meditação e o aprendizado. Deveríamos ler e estudar coisas novas nesse horário. Da mesma forma, se a gente pegar o horário das 5 da manhã até as 7 da manhã, é o horário em que o meridiano do intestino grosso está mais ativo e, portanto, seria o horário, dentro da cronobiologia, mais propício para irmos ao banheiro, evacuarmos. Então, o horário em que o intestino grosso funciona melhor. Outros aspectos, por exemplo, se a gente for pegar o horário do pericárdio, do meridiano do pericárdio, o pericárdio é o órgão que reveste o coração e, portanto, tem uma ligação emocional muito grande. A capacidade de estabelecermos vínculo com as pessoas tem a ver com o pericárdio e, portanto, o horário que ele funciona das 7 da noite às 21 horas é o horário mais propício para termos contato, namorarmos, termos relações sexuais. Portanto, se a gente for pegar esses ritmos que já são discutidos em várias medicinas e respeitarmos esses ritmos, nossa saúde vai fluir de uma forma melhor. Por isso que precisamos respeitar os ritmos circadianos. Voltando à questão do sono, para retomarmos essa reflexão, você precisa respeitar o horário do sono. E qual é o horário ideal para o sono?
não existe uma resposta única, mas nós podemos dizer que entre 10 e 11 horas da noite devemos estar na cama. E entre 6 e 7 horas da manhã, em que o sol começa a surgir, ou seja, o yang começa a surgir, precisamos estar atentos, de pé. Isso é muito importante ser respeitado. Se você não está respeitando isso, o que vai acontecer no seu organismo? São esses e outros pontos de vista que nós vamos explorar mais nas próximas conversas.